Fala, Fenômeno Azul! Salve, salve! Bom dia, né? Boa tarde aí. E hoje, 19 horas, Clube do Remo e Vila Nova, sétima rodada. Tá se aproximando aí de um quarto, né? 9 rodadas, dá um quarto da competição e o Remo hoje vai em busca da vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Muita boçalidade, muita soberba pela imprensa de Goiás. Eu gravei um vídeo ontem, e no final a edição dos tiriricas lá, né? De Goiás. Infelizmente deu um problema na edição. Mas neste vídeo aqui eu prometo, tá, pessoal? Vou corrigir esse erro meu. No final desse vídeo eu vou deixar uma edição de algumas falas do pessoal de Goiás, o que, que eles acham deste jogo de hoje. A procura de ingressos aumentou bastante, né? Inclusive, eu vou pedir para vocês seguirem a gente lá no Instagram. É de graça, pessoal, não custa nada. @tnnd.cr33. Acabou o vídeo, sigam a gente lá, né? De vez em quando eu tô gravando os videozinhos lá de 60 segundos, 50 segundos, e lá da informação, assim também como aqui no YouTube, né? Da questão dos ingressos. Ontem às 20h30, 21h30, perdão, 9h30 da noite, tinha muita gente no shopping, né? Um dos shoppings da cidade, comprando ingresso. Hoje de manhã, a loja da Volt, aquela ali do lado do Bainão, lotada. Então acredita aí em mais de 20 mil pagantes, né? Aí tu vai juntar aí sócio, gratuidade, mais ou menos 25 mil pessoas no Mangueirão hoje. O horário é muito ruim, mas o preço tá muito bom, né? Então uma coisa equiparada à outra, acredito em mais de 20 mil pessoas no Mangueirão hoje. Ontem eu deixei um pouco da tática também do Remo, né? E hoje, com o Remo já está definido. Ontem a gente até falava, né? Que o Remo poderia entrar no 4-2-3-1, ou no 4-1-2-3, perdão, e no 3-5-2. Daniel foi prudente, né? Aquilo que a gente já vinha falando aqui, ó. O Daniel Paraense não confia nos seus pontas, reservas, que é o Gabriel Martins e o PH, né? Ele não confia, isso aí é claro. Eu acredito que ele esteja trabalhando para que esses jogadores entrem na hora certa. Por exemplo, o Gabriel Martins nem sequer entrou no Campeonato Paraense, né? Ele teve que dobrar a lateral com o Marcelinho morto de cansado na ponta e o Cadu aqui um pouco mais retraído. O PH teve a oportunidade de entrar em alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Não atuou, né, da forma que o torcedor esperava. Então não adianta o torcedor pedir PH, Gabriel Martins, que ele não vai utilizar assim. Numa entrevista, inclusive, ele falou que ele está preparando o PH. Assim como ele falou lá atrás que está preparando o Adailton, estava preparando o Adailton. E o Adailton hoje finalmente vai titular, né, no lugar da tiriça chamado Felipe Viseu. O Remo está definido, 3-5-2. O Vila Nova também está definido, né, no 4-3-3 ou no 4-1-2-3, como vocês preferirem. 4-3-3 com a bola, 4-1-2-3 sem a bola. E a gente vai deixar toda essa informação aqui na tela agora, tá? E também no final vai ficar aí a edição de uma parte do vídeo lá dos Xiririca lá de Goiás, do Centro-Oeste, falando do Leão Azul Paraense. Antes, a gente gostaria de deixar aqui para vocês, né, e dizer quem quiser patrocinar o canal, expor sua marca, o seu logotipo, fiquem à vontade. É importante para a gente estar crescendo, como do jeito que a gente continua crescendo, né, de vento em polpa, graças a Deus, e para vocês também, né? Como eu sempre digo aqui, uma mão lava a outra, não tem preços exorbitantes, é apenas para um ajudar o outro, e vocês sabem que o canal aqui tem engajamento, tá? Então a gente vai deixar aqui um dos dois patrocinadores nossos aqui. Na volta a gente vem para falar tudo da questão tática do Leão Azul Paraense, como se fosse um pré-jogo aqui, né? Um vídeo gravado, não tem como fazer ao vivo, mas gravado aqui para vocês, tá? A Plumatex tem os melhores colchões e travesseiros da cidade. A Plumatex fica situada na Padre Eutico, número 712, esquina da Vertano Rocha, no comércio. A Plumatex, lá do meu amigo, na Padre Eutico, ela tem especiais para os inscritos do tudo. Lembrando também que são produtos que vêm direto da fábrica, tá? Por isso, esta Plumatex, lá da Padre Chico, número 712, tem condições especiais e produtos de primeira qualidade. Telefone para contato 98526 8458. Essa é a Plumatex.
Pessoal, se você quer IPTV de qualidade e telemedicina também de qualidade com 27 especialidades, é só chamar a BVR Tecnologia, Vendas, Marketing e Serviço. Eles oferecem melhores produtos que vocês podem imaginar. Quem fechar com a BVR através do Tudo Nacional deles vai ganhar cupons para sorteio de camisa, um mês de IPTV e um mês também de telemedicina. É só chamar no 99805-2068. 99805-2068. Chamar pelo Marcos, melhor IPTV e telemedicina que você vai encontrar no mercado. Bom, pessoal, vamos falar agora da questão tática do jogo, né? E para vocês entenderem aí. O time do Remo está escalado 3-5-2 e o Vila Nova também escalado no 4-2-1-3, tá? O Remo vem, vamos começar pelo Vila Nova. Vila Nova vem com House no gol, né? Elias na lateral direita, William Formiga na lateral esquerda. Na zaga, Pagnussati, né? E Chapu, os dois zagueiros. Cabeça de área, João Vieira, aquele ex-mucurento, né? E o Luiz Henrique. Diego Torres, né? Um jogador que o Remo namorou bastante aqui. Está lá no Vila Nova, é o camisa 10. Nas pontas, Gabriel Silva e Vinícius Paiva e o atacante Gabriel Poveda, conhecido também, né? O Remo está com Marcelo Rangel, o trio de zaga, Alvarino pela direita, Camutanga centralizada e Reinaldo pela esquerda. Cabeça de área, né? Bem na frente ali, o Caio Vinícius, saindo um pouco mais pro jogo, o Lão Martins e o Pedro Castro, que vai ser aquele camisa 10 do Clube do Remo. Vai atuar como atuou contra o Paysandu, coisa que ninguém esperava, né? Eu imaginava o Pavani mais à frente, mas foi o Pedro Castro, inclusive deu um bolão ali para a íngua do Viseu, que perdeu o gol. Nas pontas, né? Ou nas alas, Alan Rodrigues, recuperado de lesão, e Marcelinho pela direita. Lá no ataque, finalmente, Adailton vai ganhar sua grande chance. Espero que ele faça um gol, ou pelo menos uma boa partida do Remo saia vitorioso, para barrar o Viseu de vez. E o nosso artilheiro, artilheiro da Série B, Pedro Rocha, que fez um gol de pênalti no Repá, e que se o tire a nhaca e ele continue fazendo gols na Série B. O que a gente pode falar da questão tática da partida? Pessoal, assim, falei no início do vídeo, na introdução, que o Daniel Paraense não confia ainda no Gabriel Martins e no PH, isso fica claro nas partidas que o Remo disputou. Logo então, ele já mudou esse esquema tático no segundo tempo do Repá. Ele fez isso aí no segundo tempo do Repá, mudando as peças, né? Tinha Pavani, não tinha o Lão Martins, não tinha o Alan Rodrigues e tal. E não tinha o Camutanga, né? Ele acabou colocando o Rafael Castro. Como ele não confia nos seus pontas, o Maxwell tá batido, o nosso grande Janderson, infelizmente, não vai jogar. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai povoar o meio campo, né? A gente pode ver aí meio campo totalmente povoado, né? Vou até tirar aqui, colocar esse aqui que é melhor. Meio campo povoado, né? Com uma linha de 5. Com uma linha de 5 aqui, né? A gente pode colocar Caio Vinícius, Pedro Castro, Lão Martins, o Alan Rodrigues e Marcelinho. Nessa linha de 5. Onde ele vai povoar esse meio campo e vai dar liberdade mais para o Pedro Rocha e o Adailton na frente quando o Remo tiver essa posse de bola, logicamente que essa linha subindo. Theo, válvula de escape do Clube do Remo. A válvula de escape vai continuar sendo as pontas. Vai continuar sendo as pontas, não vai mudar. Né? Em vez de ser o Janderson e o Pedro Rocha, agora será Marcelinho. Né? Será o Marcelinho aqui pelo lado direito e o Alan Rodrigues pelo lado esquerdo, dando essa fomentação, né, pelas pontas do Clube do Remo. E o Adailton fechando, né, junto com o Pedro Rocha. Já a questão de fila aí mesmo, né, a gente vê que o Pedro Rocha atua pela ponta esquerda. Acredito que ele vai atuar mais, né, também pela questão, fazendo arco, né, pela... Vou colocar aqui... pelas alas, né? Fechando essa, como é que eu posso dizer para vocês assim? Essa baliza, né? Em frente à baliza aqui, tá? Acredito que ele vai atuar assim, o Pedro Rocha, né? Fazendo aqui
esse arco em frente da área, já que ele tem essa característica, né, de mais qualidade do que o Adailton. E o Adailton jogando um pouco mais centralizado, porém o Remo não deixa de atuar pelas alas. Quando o Remo tiver essa posse de bola, provavelmente Caio Vinícius deve ficar um pouco mais e Luan Martins com Pedro Castro fazer aqui um auxílio ao ataque do Clube do Remo, né? Fazendo aqui o Pedro Rocha girar, né? Junto com Adailton mais centralizado, Alan Rodrigues na ponta esquerda, né? Na ala esquerda, a Marcelinho na ala direita e Luan Martins com Pedro Castro dando esse auxílio ao Pedro Rocha, juntando-se mais aqui na frente da área. Caio Vinícius ficando um pouco mais, Reinaldo abrindo, junto com o Alvarino e o Camutanga jogando ali como um líbero. Essa deve ser a formatação do Clube do Remo para o jogo de daqui a pouco às 19 horas no Mangueirão com um bom público. Já o time do Vila Nova não vai alterar muito do que já vem jogando. Eles têm alguns desfalques também, como o Remo tem um dele, né? Como o Remo tem um dele. Aí a gente vai só ajeitar aqui a formatação do Remo sem a bola, né, para a gente mexer aqui um pouquinho nos jogadores do Vila Nova. O Vila Nova é um time que dentro de casa é muito difícil de ser batido, é um time muito bem treinado, é um time bem fechadinho, né, leva poucos gols, mas fora de casa é um time comum, não vou dizer que é fácil de ser batido, né, não vou entrar na arrogância também como a crônica esportiva goiana é, né, arrogante e não entende muito, né, deles falando do time do Remo, vocês vão ver no final, os caras não estudaram nada do Remo. Já eu, para vir fazer o vídeo, logicamente que eu estudei e vi alguns jogos do Vila Nova, né? Eles têm uma boa saída, né, de bola pelo lado esquerdo, com o William Formiga, né? A gente pode ver aqui o William Formiga saindo um pouco mais pela esquerda. O Elias é um jogador que sai também, mas não sai tanto quanto o William Formiga. O Elias fica um pouco mais. E aí tem, né, aqui o Gabriel Silva com o Paiva, né? Vinícius Paiva e o Poveda, que é o centroavante, e o Diego Torres, que é o armador da equipe. João Vieira fica um pouco mais, né? O Henrique sai um pouquinho. E aí cobrindo, né, os dois zagueiros do Vila Nova. Zagueiros até que para uma Série B são bons zagueiros, né? Assim como nós temos também nossos zagueiros que são muito bons, principalmente ali Reinaldo, né? O Klaus que não vai jogar, o Camutanga, jogador de Série A, e o Alvarino que entrou muito bem no repá. Né? Então João Vieira ficando um pouco mais, o Henrique cobrindo aqui, principalmente a subida do William Formiga, que é o que sobe mais, né? E o Elias fica um pouco mais aqui, o João Vieira fica centralizado. Diego Torres, aquele camisa 10, né? Não é aquele cara que corre o jogo todo e tal. Já foi assim em outros tempos. Hoje em dia é um cara um pouco mais estático, né? Mas é um cara muito bom de bola. Se deixar ele livre, ele pode fazer uma diferença. É um cara que tem uma qualidade muito legal, né? Nesse chute aqui de fora da área, podendo dar trabalho pro Marcelo Rangel, né? O Gabriel Poveda não é um cara que também se mobiliza muito na entrada da área, ali na intermediária, mas é um cara que se a bola chegar, é tipo o Adailton, né? Adailton não, perdão, o Ítalo, no nosso time. Se a bola chegar, ele vai lá e marca o seu gol. Não vai acontecer isso hoje. Aí o Gabriel Silva muito na ponta, com o Vinícius Paiva. Lembrando que são reservas, né? Não são os titulares, os reservas estão contundidos, nem sequer viajaram e ficaram lá em Goiás. Então esse é o time, né? Ali a gente podendo aqui, né, fazer uma menção tática do time do Vila, né? O time do Vila joga mais ou menos assim, fazendo também aqui a formatação tática do Remo. Acredito sim que o Daniel Paraense, né, como costumo dizer, ele vai fechar esse meio-campo para sair nas laterais com Alan Rodrigues e Marcelinho, dando uma sustentabilidade aqui para Reinaldo, Camutanga e Ivan Varino. E o Vila vai atuar da mesma maneira. O Vila que jogou muito mal com o Atlético, ganhou no gol aos 48 do segundo tempo, mas o que importa é a vitória, como eu sempre digo, né? Mas se for pegar a atuação, eles não foram bem, mas eles têm aí uma sequência, né, de jogos de invencibilidade, 4 jogos sem perder, estão na vice-liderança. Lembrando que o Remo ganhando hoje já faz gordura na Série B. Mesmo perdendo outro jogo no domingo, Deus livre guarde, para outra equipe goiana, no caso o Atlético Goianiense, o Remo não sairá do G4. Pessoal, se você quer IPTV de qualidade, pessoal, volta aqui comigo, tá?
Essa é a formatação tática de Remo, formatação tática de Vila Nova, jogo difícil, mas não tanto quanto muitas pessoas falam aí. Nossa, um empate está no lucro. Não, dá para o Remo vencer. Eles têm 3 desfalques, nós temos 7, mas dos 7, 4 são titulares. Eles têm 3 que são titulares, 2 que são titulares, né? Um é reserva. Então temos o dobro de jogadores que estão aí sem possibilidade de jogar. Agora lembrando, já vencemos sem o Jadson América Mineiro. Fomos campeão paraense sem o Jadson. Faz muita falta? Faz. O Jantos é a primeira vez. Vamos ver como o time vai se comportar sem o Jantos. É um jogador que não tem substituto. Por isso, o Daniel mudou para 3-5-2 e o torcedor tem que entender isso. Não é porque ele quis mudar do 4-3-3 para 3-5-2 por mudar. É porque o Jantos não tem substituto. Ele não tem substituto. Ele e o Pedro Rocha, na verdade, não tem substituto. O Remo precisa ir no mercado para arranjar. PH e Gabriel Martins não são esses substitutos. Me perdoe a sinceridade, pessoal. O Regis sentiu a lombar, vai no banco de reservas, vai entrar no segundo tempo, provavelmente no lugar ou de Pedro ou de Luan. Lembrando que o Pedro jogou ali um pouco né, não 100% no repar, mas disse que iria a campo, hoje vai a campo, é titular. Então no segundo tempo, dependendo da condição física, ele entra no lugar do Pedro Castro ou do Luan Martins, o bom jogador Regis, né? E nas laterais, se o Marcelinho sentir, tem Cadu. Na esquerda, né, o Alan Rodrigues está voltando de contusão, então não é provável que sinta algo, né? Um garoto novo que consegue correr a partida toda, espero que não sinta nada clinicamente falando. E a zaga é essa, né? Se o trio de zaga alguém sair, entra ali o Rafael Castro, o jogador Klaus tá contundido, né? Vai ficar pronto aí, se Deus quiser, para domingo contra o Atlético Goianiense. E no meio campo nós temos Daniel Cabral, temos o Regis, né? Temos o Madison ali, que ainda não estreou com a camisa do Remo, podemos dizer assim, né? Atuou ali, se não me engano, alguns minutos. E temos também na lateral direita o Pedro. É tanto Pedro no Remo, né, pessoal? Que a gente só falta ficar doido. O Pedro Costa, né? E no ataque, em algum momento, ele vai ter que utilizar, mesmo ele não confiando, o Gabriel Martins e o PH, porque ele não tem outro jogador, né? E tem aí no banco de reserva o Ítalo para entrar no lugar do Adailton. O Adailton não aguenta 90 minutos. Espero que ele coloque o Ítalo e não o Viseu. Deixa o Viseu um pouco fora, nem entra na partida. Tira essa camisa 33 dele. Fique agora aí, né, com a grande crônica esportiva de Goiás, falando baboseira, tá? Fique com Deus, bom jogo, até mais tarde. Mangueirão, com um público muito legal. Pessoal, a gente sabe que é de trabalho, tem engarrafamento, mas tenta não chegar tão tarde, porque vai ter filas e filas que a galera vai se aglomerar, né? E já viu, as catracas do Mangueirão são, né, catracas especiais, lá vieram da Europa, né? Não tem confusão, não trava, não tem nada, né? Fora né, que os diretores do Remo fazem. Valeu, galera, fica aí com a parte que o pessoal da Crônica Esportiva de Goiás fala do Remo e da partida de hoje. Infelizmente deu um problema ontem na edição, mas hoje tá tudo ok. Valeu, galera. Fique com Deus. Bom jogo. Sigam a gente, @tnnd.cr33. Inclusive tem promoção lá para quem seguir e fizer o IPTV lá do nosso amigo da BVR. Vai concorrer a uma camisa oficial do Remo 2025. Um mês de IPTV, um mês de telemedicina. Valeu, galera. Fui. 70% para desfalques. Por desfalques, o Remo é mais impactado. São 7 jogadores. 70% do time de linha. O Vila Nova tem todas as condições, Thiago, de chegar lá, ganhar do Remo e voltar à liderança do campeonato da Série B. E o Vila está desfalcado em 2 setores importantes. A parte ali do meio de campo com o Giamota e a parte ofensiva com o Todinho e Labandeira. O Labandeira desfalque hoje pelo futebol que ele estava apresentando, ele é uma peça importante. Agora o Remo tem 7 desfalques. Mas são desfalques assim também meia boca, né? Coloca a cartela aí do Remo pra gente, por gentileza, Eduarda. O Pavani é titular, inclusive falhou no primeiro jogo. Também, cuidado. O Jaderson é o camisa 10 do time. O Janderson é o cara da velocidade. O Sávio, pra mim, é o melhor jogador do Remo. Lateral esquerdo espetacular. Muito bom. Esse Alan Rodrigues não é titular. O Klaus é titular, é o companheiro do Reinaldo. E o Maxwell também não é titular. Então, dos 7, 5 titulares, 2 não são titulares. Mas, enfim, quais desfalques pesam mais? Os do Vila ou os do Remo para essa super decisão, principal jogo da rodada 7 da Série B do Campeonato Brasileiro, craque? Thiago, temos que ponderar primeiro aqui contra quem o Vila Nova vai jogar. Estamos falando do atual campeão paraense, o time que é o único dentro dessa Série B que é invicto na competição. O Remo, que fez 4 gols dentro de casa e nenhuma equipe conseguiu ir lá fazer sequer um gol.
O Remo que recebeu o Curitiba, o Remo que recebeu o América Mineiro, o Remo que recebeu o Amazonas e venceu todos os seus adversários quando caiu nesse estádio que o Vila vai enfrentar amanhã. Foram 3 jogos em casa, 3 vitórias, como visitante, mais 3 empates e ninguém conseguiu vencer o tal Clube do Remo. Essa invencibilidade vinha, né, também se arrastando no Paraense em outros jogos, foi quebrada agora com a derrota diante do seu arquirrival Paysandu. O Vila vai enfrentar um time que tá com alguns desfalques de peso. Eu carrego assim o Janderson, o próprio Jaderson, o Sávio, o próprio Pavani, são jogadores importantíssimos para a estrutura do Clube do Remo e principalmente para esse início, né, que eles vivem um excelente momento lá. Do outro lado, vai enfrentar um time que está motivado, um time que, caso vença, consiga novamente ascender a liderança, tá sabendo jogar a Série B, entra a 7ª rodada com 3 pontos a mais, que já tinha ao final da 7ª rodada na temporada passada. É um time que venceu o seu último confronto fora de casa, mas sabendo conquistar pontos, a forma como o Vila pode ter jogado mal, mas foi letal, foi eficaz com o gol no contra-ataque. Vai ser um jogo muito equilibrado. Eu vejo que os desfalques do Remo podem e vão pesar mais para a equipe remista, e ponderando isso tudo, o Vila já sabendo jogar, Lacerda, um sistema defensivo muito bom, eu vejo que o resultado mais ajustado vai ser empate ou Vila Nova. Eu não vejo o Clube do Remo, mesmo com essa invencibilidade toda, eu penso que os seus desfalques vão ter um peso maior na estruturação, na montagem do time, até pro próprio Daniel Paulista, mesmo contando com Pedro Rocha, Viseus e outros, o próprio Rangel, Reinaldo, que também estão jogando bem lá. Eu vejo que o Vila tem possibilidade de sair de lá com 1 ou 3 pontos, então se eu tivesse que apostar na coluna, eu iria nessa coluna do meio e também, quem sabe o Vila pode sair de lá com